Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar ao profundo do nosso coração no dia de hoje. Que o Espírito Santo possa sondar e trazer restauração, trazer cura também a corações que estão feridos nessa noite. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Vamos ver o que o Senhor tem para nós? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o guerreiro e evangelista Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 11 a partir do verso 22. Preste bastante atenção neste texto. Palavras do próprio Senhor Jesus, diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas, se vocês se recusarem a perdoar seu Pai no céu, não perdoará seus pecados. É uma palavra forte, não é verdade, irmãos? E quem está falando aqui é o nosso mestre, o mestre Jesus, dando um ensino mais uma vez aos discípulos. Ele estava falando eles participaram ali, Marcos, ele agrupa muito bem em tópicos o evangelho, e o que antecede justamente essa ministração era justamente a figueira seca que o Senhor amaldiçoou, porque ela era infrutífera, porque ela apresentava folhas, mas não apresentava frutos. O que quer dizer que ela se movia por aparência. Bom, e nós temos falado bastante da ostentação que domina, né? Principalmente a ostentação da aparência. Muitas pessoas fingem que está tudo bem, enquanto o coração está totalmente partido. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje? Vamos contemporalizar e trazer essas palavras ao nosso coração. A palavra é assim, diz assim: Então Jesus disse ao discípulo: Tenham fé em Deus. Irmãos, todas as pessoas, muitas não, eu vou falar aqui uma verdade. Todas as pessoas têm fé em algo. Por exemplo, se você depositou um dinheiro no seu banco, na sua conta, independente se ela seja poupança e corrente, você crê que esse dinheiro está lá para pagar determinada conta em determinado tempo. Você tem fé que isso acontecerá. Tem pessoas, por exemplo, como vou dar um exemplo do meu filho, que se eu prometer algo para ele, que eu vou levar um chocolate, algo para ele tem fé que por eu ser pai dele eu jamais vou falhar com ele e vou levar. E ele fica esperando ansiosamente. Muitas pessoas têm fé nas pessoas, muitas pessoas têm fé nos amigos, têm fé num relacionamento que ele vai dar certo, que ele vai durar para sempre. Muitas pessoas sonham com um casamento, mas a verdade é, irmão, que o Senhor Jesus orienta nós a colocar a fé no lugar certo. Tenham fé em Deus, irmão. Tenham fé em Deus. E essa é uma verdade, irmão. A fé em Deus, ela não falha. Eu quero repetir. A fé em Deus, ela não falha. Seja para qualquer coisa, irmão, para qualquer caminho que nós estivermos pedindo, é necessário colocar a fé em Deus. A palavra fala em Tito, no Tito, Paulo aconselhando Tito ali, ele fala Tito 1, no capítulo 1, no versículo 2, ele fala assim, a fim de que tenham vida eterna, tenham fé a fim de que tenham vida eterna, que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo. Ele não pode mentir, e eu quero pegar essa frase, ele não pode mentir. Deus não pode negar a si mesmo. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, meu irmão, coloque a fé nele, e não naquilo, no objeto, no alvo da promessa. Coloque a fé em Deus. Saiba que através da sua fé haverá um trabalhar. Eu sempre gosto de lembrar que Deus não olha somente a pessoa que é alvo da promessa, ele olha a casa, olha a vizinhança, olha a cidade, olha a nação. Deus é muito grande, e é o tamanho da sua fé que vai ser o tamanho da glória derramada de Deus sobre a sua vida. A palavra fala, em 1 de Pedro 1,9, fala: e a recompensa final que vocês terão por crerem nele será a salvação das suas almas. E isso é o mais importante, irmãos, a salvação. Embora muitos estejam procurando por uma restauração de casamento, um filho que foi embora, que tem trabalhado de aviãozinho na biqueira, uma pessoa que tem
que ficou paralítica pede um milagre ao Senhor para que saia das cadeiras de rodas. Muitas pessoas buscam a Deus por emprego, por várias demandas, irmão. As demandas que Deus ouve, eu fico imaginando, às vezes eu paro para pensar nas orações que Deus ouve, são infinitas, irmão. Mas a salvação das nossas almas, o Pedro fala que é a recompensa final, e essa de fato é a mais importante. Quando entra a eternidade em nosso coração, nós sabemos de fato que colocamos a fé no lugar certo, irmão. Você pode ter certeza, se não entrou ainda, se você tem buscado, e nada contra a busca, irmão, mas ela vai te levar a esse lugar. As outras coisas são coisas pertencentes à salvação, o propósito é esse. As outras são consequência. No versículo 23 ele fala assim, ó: eu lhe digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. É preciso e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Irmão, e quem crê, quem de fato crê, fará valer a pena. Sabe, porque a fé ela exige ação. Aqui, pegar o monte, e logicamente tem um simbolismo todo por trás disso, eu nem vou entrar nisso, mas tem um simbolismo muito grande daquilo que é a terra e daquilo que é o mar é a água da palavra, nós somos o pó da terra, e está falando justamente de adubar uma figueirinha que está infrutífera, de justamente colocar ela num lugar onde as águas vão trazer justamente aquilo que ela precisa para que ela possa de fato frutificar, mas está falando justamente das pessoas que vão enfrentar os obstáculos, irmão. Por quê? Porque o monte fala do obstáculo, daquilo que se opõe a nós em um destino, a um objetivo. E por isso nós precisamos crer, para quê, meu irmão? Para fazer valer a pena. Em Filipenses 4,13, Paulo fala, aprendi a estar contente, 4,11, vou começar no 11. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Foi um aprendizado de Paulo, foi algo que ele conseguiu justamente seguindo nas promessas que Deus tinha para ele. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, e ele usa algumas que muitas pessoas não dão conta. Ele falou, aprendi a estar contente humilhado, e aprendi também a ser exaltado. Aprendi a estar contente na escassez, mas também aprendi a estar contente na fartura. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está preocupado, meu irmão, com as circunstâncias que ele está vivendo. Ele está preocupado se ele vai ter força para ultrapassar os obstáculos para chegar à promessa. E essa é uma verdade que condiz nas Escrituras, que as Escrituras nos dizem justamente porque o caminho da fé, irmão, não é sem obstáculos, não é sem montes, não é. Vai ser necessário pegar uma pá e começar a cavar. Agora, o Senhor Jesus fala, digo-lhes, ele fala assim, digo-lhes que se crerem que já receberam, eu quero repetir, que já receberam, qualquer coisa, se pedirem em oração, lhe será concedido. O que você tem pedido, meu irmão? O que você tem pedido? Tem coragem de colocar aí nos comentários? Aquilo que te fará sorrir? Aquilo que colocará um sorriso no teu rosto? Agora sabe, meu irmão, para Deus, a promessa já é uma realidade. A promessa já é uma realidade, irmão. A promessa daquilo que você tem pedido, eu vou falar algo para vocês, ela já é uma realidade para Deus. Como que ela não acontece? Se eu desistir da caminhada da fé. Olha, pecado nenhum, e nós vamos chegar lá porque ele fala de perdão, pecado nenhum pode te impedir. Irmão, só se você desistir, sabe, falha nenhuma, porque quando ele te chamou, ele conhecia quem você era. Ele sabia pelo que você ia passar, sabia dos seus cansaços, sabia do espinho na carne, sabia das suas fraquezas, sabia de todas as suas limitações, de todas as suas crendices e todas as suas crenças limitantes. E acredite, todos nós temos muitas. Todos nós, irmãos. Todos nós temos muitas crenças limitantes, algo que nos impede. E é justamente por isso que ele coloca algo dentro do coração da gente. Para quê? Para que ele possa vir a trabalhar, para que ele possa se mostrar para nós que nele não há limites, porque tudo é possível ao que crê. Então a promessa já é uma realidade, e isso que você tem buscado foi o Senhor que colocou dentro do seu coração. Filipenses 2,13 fala, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto o efetuar, ou seja, o realizar, segundo a sua boa vontade.
segundo a sua boa vontade, segundo os seus bons propósitos. Então, se você está perto de Deus, irmão, e tem esse desejo de estar perto de Deus, minha irmã, se você quer agradar o coração de Deus, saiba que aquilo que está no seu coração, por mais que a caminhada seja dolorida para alcançar aquilo, foi Deus que colocou no teu coração. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho, irmão. Ou um fato que acontece é que você não consegue desistir. Por quê? Porque a semente ela é maior. A palavra ela é mais poderosa que você, que o seu querer. O querer de Deus dentro de você é mais poderoso que o seu querer. E agora, no meio do caminho, nós precisamos entender. Há o caminho. E o caminho nós sabemos quem é. Então é nesse caminho que nós traçaremos planos e nós seremos purificados, irmão. Então saiba que Deus está trabalhando em teu coração por meio da promessa. Ele fala assim, ó, continua falando assim, ó, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no para que o seu Pai Celestial no céu também perdoe os seus pecados. Irmãos, eu tenho uma plena convicção que a figueirinha, ela passava por um processo de falta de perdão, irmão. Por isso que ela era toda florida por fora, mas por dentro não tinha fruto nenhum, irmão. O perdão podemos dizer que é a essência do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse texto não está aqui à toa, irmão. O Senhor Jesus não linkou ele à toa. Eu até ministrei as outras partes mais rápido para nós. Eu quero gastar um tempo maior na questão do perdão hoje com vocês. E presta atenção naquilo que eu vou falar aqui. Irmão, arranque é necessário e o perdão é algo nosso. O que é o perdão em essência, irmão? É justamente perdoar o direito de cobrar alguma dívida de alguém que talvez nem tenha condição de pagar. Não cobrar os juros do agiota. Porque muitas vezes as pessoas nem vão querer pagar. E isso é uma premissa que existe nas Escrituras. Agora, quem peca contra nós, irmão, quem mente, quem age em falsidade, quem trai, quem seja qualquer ferida daquelas emocionais como abuso sexual, abandono, injustiça, humilhação e vergonha, rejeição, qualquer uma delas, quem comete alguma delas, assume uma dívida com o tempo. Sabe, o Senhor ele nos deu o livre-arbítrio e o futuro está no nosso livre-arbítrio, então use-o. Agora nós precisamos arrancar o impedimento, porque o Senhor Jesus está falando que nós precisamos perdoar para quê? Para que o Senhor nos perdoe. Alguns pregadores trazem, e aqui eu quero trazer uma questão sobre o perdão, mas primeiro eu quero ir lá em Tiago 1, 20, 21, porque muitas pessoas querem fazer justiça com as suas próprias mãos e desejam o mal de quem feriu, irmão, e não tem nada, sabe, na verdade não é que não tem nada de errado, não tenha nada de estranho nisso. Todos nós desejamos que a pessoa que nos faça mal pague pelo mal que nos fez. E só quem sofreu alguma falta grave, como por exemplo uma criança que foi abusada, irmão. Olha, eu tenho um amigo que eu sempre falo para vocês, eu creio que eu posso citar o nome dele, não importa, porque ele fala livremente disso. O Joaquim, ele foi abandonado, irmão. Foi abandonado pelo pai, ele não conhece a mãe dele, e o pai verdadeiro foi abandonado e foi, não sei se numa lata de lixo, eu nunca entrei nesse mérito com ele, porque é algo que dói ao coração dele e ele está passando pelo processo. E a mãe dele, se a mãe dele não tivesse encontrado ele talvez nem teria conhecido o amor, talvez teria sido revoltado, e ele passou por um processo longuíssimo. Ele tem uma história de vida de vencedor, de uma pessoa muito linda. E eu estou contando aqui o testemunho dele, mas eu também tenho o meu testemunho de perdão, irmão, com meu pai, que me deixava esperando na porta de casa, de abuso sexual e tantos outros que eu já contei para vocês aí. Mas é necessário nós arrancarmos esse impedimento do coração. Tiago, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele fala o seguinte, no versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu quero ler na versão, na linguagem atual, fala assim, ó. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. E é através dessa mensagem que ele vem trabalhar o perdão em nossos corações, irmão. Quando eu recebia as minhas promessas,
Uma das promessas que eu recebi, eu sabia que eu ia ter que, pelo profeta, o profeta falou para mim que eu ia ter que aprender muito a perdoar. E de fato isso aconteceu. Por quê, irmão? Porque do versículo 26 ele fala: mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. E quem recusa o processo, irmão, não alcança vitória. Não alcança de fato vitória. E eu quero entrar aqui sobre uma coisa do perdão, porque o perdão, como eu falei, Deus amou o mundo, e aquele amor, aquela ali de João 3,16, fala que ele deu o filho dele, a melhor coisa dele, mas aquele amar ali, na etimologia da palavra, ele significa ahavá, e ahavá, a raiz de ahavá é ahav, que significa doar, ou seja, a raiz de amor é doar, e doar, perdoar, é uma ação de amor, ela está ali nos fundamentos do amor. Então toda pessoa, por exemplo, que quer se casar, que quer se relacionar, quer ter bons relacionamentos saudáveis, precisa aprender. Olha, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele, como eu disse, ele nos deixou o livre-arbítrio, mas a colheita, ela jamais vai ser excluída, e a falta de perdão, ela traz algo para nós que é muito sério. Eu quero ler com vocês um texto de Mateus, capítulo 18, do versículo 33 ao 35, que o Senhor Jesus conta uma parábola de um servo infiel. Fala que um rei perdoou toda a dívida de seu servo, e o servo, a sair de ali, encontrou um conservo que tinha uma dívida junto com ele. E o que ele fez? Ele cobrou. E ele, se recusando a pagar, falando que não tinha como pagar, ele mandou prendê-lo, mandou açoitá-lo e castigá-lo. E esse fala do desejo de vingança que todos nós temos no coração. Mas em Mateus 18, 33 fala assim, ó, eu quero ler na versão Ferreira de Almeida esses versículos. Falei, ó, o rei que tem a figura de Deus falando, isso é a história de Jesus contando, irmão. Fala assim, ó, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, quero que você guarde essa palavra, verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará seu Pai Celestial, se de coração não perdoares a cada um. Por quê? Quando nós não perdoamos, irmão, acontece isso aqui. O que é esse verdugo? Esse verdugo era um carrasco. É aquele homem que na idade medieval nós víamos com aquela máscara. Hoje tem na luta livre aqueles caras que ficavam com aquelas machadas, com aquela cara de mal, que ficava por conta só de castigar os prisioneiros. E existem os verdugos da alma, irmão. Existem os verdugos da alma. Nós não somos obrigados a perdoar, mas se nós não perdoarmos, o Senhor nos entrega a esses verdugos. E quais são os verdugos da alma, Alisson? Bom, o primeiro, irmão, o próprio texto traz: o Senhor não nos perdoa. O Senhor não nos perdoa. Se nós não nos perdoarmos, não tem perdão para quem não perdoa. E o segundo é justamente o contágio e a privação da graça de Deus. Por isso que muitas pessoas padecem no deserto. Hebreus 12, 15, quero ler com vocês esse texto, já li ele com vocês, mas quero trazer ele novamente. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quem não perdoa, irmão, cria raiz de amargura no coração. Fica desejando que a pessoa pague pelo mal que ela lhe fez. E essa amargura causa mágoa, ou seja, uma má água que vai brotando como uma raiz. O problema é que a gente não percebe na hora. E o que acontece? Ela começa a trazer perturbação e nós começamos a contaminar. Há muitos, irmão, mas o grande problema aqui eu não vejo, né, nem a questão de contaminar, porque nós começamos a fazer discípulos daquilo que nos aconteceu. Por exemplo, o abusador, o abusador, ele normalmente vai cometer abuso com as pessoas. Quem foi abandonado normalmente vai abandonar as pessoas. Quem ouviu uma mentira de alguém que ama muito vai começar a contar mentira para as pessoas. Quem foi traído uma vez vai tentar devolver em traição, irmão. E isso é uma realidade que nós percebemos em um comportamento incomum das pessoas que são feridas. Por quê? Por causa da graça de Deus, por causa da amargura que entrou, a perturbação, ela crê que tem que devolver. O problema é que ela começa a devolver para outros também. E isso que vai gerar, irmão, a falta de paz e, consequentemente, o medo. Essa é a terceira. A primeira não houve, a segunda, a privação da graça,
junto com a contaminação. E a terceira, o medo e a falta de paz. Em 1 de João, capítulo 4, outro versículo que eu trago muito para vocês, fala o seguinte, 1 de João 4,18, fala assim, e aqui está falando do amor. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E quem é o perfeito amor, irmão? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E a raiz desse amor é justamente o perdão, irmão. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitas vezes, irmão, vai faltar paz ao nosso coração justamente porque não conseguimos, de fato, perdoar. E o último, a vítima vai se tornar agressor. De vítima nós vamos fazer agressor. Nós vamos nos tornar aquilo, irmãos, que de fato nos aconteceu. Como eu disse, irmão, vocês sabiam que, por exemplo, 99,99% das pessoas que estupram uma criança, que estupram um pai, eles passaram por abuso sexual na infância? Quase 100%. Quase 100%. E a cada hora no Brasil, 15 mulheres são estupradas. E não é por isso, meu irmão, que eu não concordo, sabe, com as roupas curtas e, sabe, não é por isso que eu vou ficar chamando a minha mãe, a minha filha, a minha futura esposa, não são cachorras. E nem latem. Tem muita gente que acha engraçado ficar vendo filme de mulher seminua, semipelada. E um dos efeitos do abuso sexual é justamente isso. A maioria das mulheres, e se você estiver me ouvindo, tiver passado por isso, minha irmã, saiba que você tem um livramento de Deus. Se você não caiu na prostituição, e é muito sério. Porque ali é uma forma delas abusarem dos homens. Elas procuram de forma narcisística aqueles que têm uma propensão a uma carência emocional, e elas fazem aquele homem se apaixonar. Para quê? Para abusar dele. É uma forma delas matarem a raiva. O problema disso é que vai trazendo medo, falta de paz, vai se privando da graça de Deus e vai contaminando a muitos. Então, de vítima faz parte do ofensor. E Romanos 2,1 fala o seguinte, portanto, eu quero ler na linguagem atual essa. Fala assim, meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você o julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Vou ler na versão Ferreira de Almeida. Fala assim, portanto é inexcusável, ou seja, indesculpável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro. Pois tu que julgas, praticas o mesmo. Isso é uma verdade, irmão. E como que nós somos curados? Eu falei sobre as curas dos traumas, porque essa ferida, ela está aberta ainda. Ela não foi fechada. E por isso que o Senhor Jesus envolve a promessa, por isso que o Senhor Jesus envolve tudo. Para quê? Para que, através da oração, Ele nos atraia justamente a esse lugar de cura, meu irmão. Eu creio que Deus está trazendo cura para relacionamentos aqui. Eu creio que Deus está trazendo cura para casas que estão feridas. Pais que vão voltar a se relacionar com os filhos, filhos que vão se voltar a relacionar com os pais. Eu creio que vai ter restauração de casamento através dessa mensagem. Eu creio que vai ter restauração de relacionamento. Eu creio que Deus vai derramar do seu bálsamo e vai curar muitas feridas que estão abertas nesse momento. A primeira, irmão, é a oração a Deus. Sem dúvida nenhuma, a oração do justo tem muitos seus efeitos. Falar com Deus sobre o agressor, falar como você se sente. Senhor, me livra do ódio, me livra da raiva. Senhor, me livra do crack. Senhor, me livra da raiva que eu tenho, que meu pai ficava me aliciando quando eu era pequena. Senhor, me livra desse sentimento que eu tenho de nojo, daquele cabeleireiro, Senhor, me aliciando quando eu era criança. Senhor, me livra do ódio que eu tenho da minha mãe ter me abandonado na lata de lixo. Senhor, me livra, meu pai, daquilo que é esse sentimento negativo que está dentro do meu coração. E ore, meu irmão, porque esse processo não é fácil. Vai demorar um pouco, vai doer bastante, mas ele é o mais eficaz. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Tiago 5,15. Bom, o segundo, irmão, ressignificar a dor, dar um propósito para a dor. Vocês lembram daquele irmãozinho, aquele que é o sem braços? Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é o maior palestrante do mundo. Ele ressignificou a sua dor, meu irmão. Começou a curar os outros com a sua dor. É por isso que o Senhor nos leva para o deserto. Terceiro, procura ajuda especializada. Se o problema está no âmbito dos demônios, procura um presbítero que impõe a mão para você que já tenha passado pelo processo. Confesse os seus pecados. Confesse, porque é muito sério.
o que nós estamos falando aqui. Também tem uma pessoa, um amigo, uma amiga de confiança. Muitas pessoas que passaram por esses abusos, por essas rejeições, humilhação e vergonha, não tem vergonha de contar, irmão, pelo que passou, porque não conseguiram achar apoio em amigos imaturos. Eu mesmo fui um desses amigos imaturos. Eu tive a oportunidade de ajudar pessoas e não consegui, meu irmão, pela imaturidade. Hoje eu consigo, graças a Deus, eu tenho estrutura espiritual para isso. Mas não é algo fácil e é necessário que tenha pessoas assim, porque nós temos que sair do lugar do ofensor e não ir para o lugar da vítima novamente, ir para o lugar, meu irmão, aonde nós sejamos agora restauradores. Então, oração, ressignificar a dor. Olha, irmão, uma forma de ressignificar a dor, eu quero fazer um comentário sobre a ressignificação, é justamente isso, lembrar que todo abusador, por exemplo, no caso, foi abusado, que toda pessoa que abandona foi abandonada, que toda pessoa que te humilha, ela passou por uma humilhação muito profunda, ela passou por uma dor, ela guarda, ela não conta para ninguém, não tem coragem e vive na covardia. Essa é uma forma. A terceira é conversar com alguém sobre isso. A quarta, irmão, é consumir material sobre isso, para que você venha falar a sua dor, pedir ao Senhor que passe um bálsamo exatamente naquilo lá. E no final das contas, haverá uma restauração completa da alma. E como nós começamos, eu quero fazer uma ressalva, irmão. O ofendido, ele não precisa ir até o ofensor e pedir perdão, mas aqueles que ofenderam precisam ir até aquele que foi ofendido, para que Deus ouça as orações. Mateus capítulo 5, versículo 23, fala: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta no altar, vai, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a oferta. Sem essa reconciliação, meu irmão, o Senhor não ouve louvor, o Senhor não atende oração, sabe, ele até ouve, mas não atende. Ele não te perdoa, o Senhor não vai ter um céu aberto, vai se privar da graça. E esses verdugos da alma, que são os carrascos, vão te aterrorizar, vão nos aterrorizar dia e noite. Então faça um concerto com o Senhor, restaure os relacionamentos que estão quebrados, busque do Senhor força para que isso aconteça. Eu creio que há cura disponível em Deus, seja qual for, para Ele curar essa ferida, para que você possa dar testemunho da sua fé e saiba que no final das contas Ele fala: lhe digo-lhe que se crerem que já receberam qualquer coisa, se pedirem em oração, lhe será concedido. Há uma recompensa para o teu sacrifício, e no final das contas você vai ver, e eu falo por mim mesmo, que você estava libertando um prisioneiro da sua alma, e você verificou que esse prisioneiro é você, e essa vai ser a maior vitória alcançada. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos.